Ó, Capítulo: O Senhor Deus disse a Moisés: Fale com os israelitas e diga o seguinte: qualquer homem ou mulher que fizer uma promessa especial de ser nazireu e dedicar-se ao serviço do Senhor Deus, não deverá beber vinho nem cerveja. Não deverá beber nenhum tipo de vinho, nem qualquer outra bebida feita de suco de uvas. Não comerá uvas frescas nem passas. Enquanto for nazireu, não comerá nada que venha da parreira, nem mesmo as sementes ou as cascas das uvas. Durante todo o tempo do seu voto de nazireu, não deverá cortar o cabelo, nem fazer a barba, até acabar o tempo em que ele separou para se dedicar ao serviço de Deus. Ele se dedicará somente ao Senhor e deixará crescer completamente o cabelo. O seu cabelo é um sinal da sua dedicação ao serviço de Deus. Por isso ele não deve se tornar impuro, chegando perto de algum morto, mesmo que seja o corpo do seu pai ou da sua mãe, ou do seu irmão ou da sua irmã. Enquanto for nazireu, ele está separado para o serviço de Deus, o Senhor. Se alguém morrer de repente perto dele e fizer com que o seu cabelo de nazireu fique impuro, então 7 dias depois ele deverá rapar a cabeça e fazer a barba, e assim ficará puro. No 8º dia deverá trazer 2 rolas ou 2 pombinhos para o sacerdote na entrada da tenda sagrada. O sacerdote apresentará um deles como oferta para tirar pecados e o outro como oferta que vai ser completamente queimada para conseguir o perdão do pecado que cometeu quando chegou perto do morto. Naquele mesmo dia o nazireu dedicará de novo o seu cabelo. Então dedicará de novo ao serviço de Deus, o Senhor, o seu tempo como nazireu. Esse tempo em que o seu cabelo se tornou impuro não será contado. E como oferta para tirar a culpa, ele trará um carneirinho de 1 ano. A lei para o nazireu, quando chegar o fim do tempo da sua dedicação ao serviço de Deus, será esta: ele irá até a porta da tenda e entregará a Deus, o Senhor, 3 animais sem defeito, isto é, um carneirinho de 1 ano como sacrifício que vai ser completamente queimado, uma ovelhinha de 1 ano como sacrifício para tirar pecados e um carneiro como oferta de paz. Ele também oferecerá uma cesta de pães feitos sem fermento, isto é, pães grandes de farinha misturada com azeite e pães pequenos e achatados, com um pouco de azeite passado por cima. E também apresentará as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. O sacerdote apresentará tudo isso diante de Deus, o Senhor, e oferecerá o seu sacrifício para tirar pecados e a oferta que será completamente queimada. Ele apresentará ao Senhor o carneiro como oferta de paz e também oferecerá a cesta de pães feitos sem fermento. Ele dará ainda as ofertas de cereais e as ofertas de vinho. Na porta da tenda, o nazireu rapará a cabeça, pegará o cabelo e o colocará no fogo onde está sendo queimada a oferta de paz. Então, depois que o quarto dianteiro do carneiro estiver assado, o sacerdote o pegará e colocará nas mãos do nazireu, junto com 2 pães tirados da cesta, um grande e um pequeno. Isso será feito depois que o nazireu rapar a cabeça. Depois o sacerdote apresentará essas coisas como uma oferta especial a Deus, o Senhor. São uma oferta sagrada para o sacerdote, junto com o peito e a coxa do carneiro, que pela lei pertencem ao sacerdote. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Essa é a lei para quem faz o voto de dedicar-se como nazireu ao serviço de Deus, o Senhor. Porém, se um nazireu prometer uma oferta além do que o seu voto de nazireu exige, então deverá cumprir o que prometeu. O Senhor Deus disse a Moisés: Fale para Arão com os filhos e diga-lhes que abençoe o povo de Israel do seguinte modo: que o Senhor abençoe e o guarde. O Senhor jurará com bondade e misericórdia. Que o
Senhor ora para vocês têm amor e vocês têm paz. E Deus disse: assim, ararão os filhos criarão as bênçãos do povo de Israel, e eu. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Este capítulo fala a respeito do ordinário de Nazireu, separação que a pessoa deveria fazer por um determinado tempo. E depois fala bem a bênção do sacerdote. O que nós sabemos, a história mais conhecida da Bíblia, né, que fala a respeito de Nazireu, o ordinário de Nazireu, é a história de Sansão, né, que na verdade Deus o escolheu como Nazireu. E o pai e a mãe eram estéreis, não podiam ter filhos. A sua esposa era estéril, né, não podia ter filhos. E o anjo do Senhor então apareceu a ela e falou para ela que ela ia ter um filho, que ela ia ficar grávida e ia ter um filho, e o filho não deveria beber vinho de forma alguma, porque seria ele disse que o cabelo dele não deveria ser cortado porque ele seria nazireu. Então o Senhor escolheu Sansão para ser nazireu desde que nasceu. E a gente observa que nessa tradição, ele, depois de nascido, ele pelo caminho, quando ele foi encontrar com uma moça, ele escolheu uma moça e queria aquela moça, né, para casar. E o pai e a mãe advertiram ele, falaram para ele: poxa, não pode ser outra. Ele não tem essa, eu quero essa. Quer dizer, meio mamado, né? E talvez também meio de pais, porque ele convenceu os pais no fim das contas. Mas já era também do Senhor para que ele entrasse em conflito com os filisteus. Só que no caminho, quando ele foi encontrar com essa moça, ele não era um leão. Ele perseguiu ele até a cova e matou esse leão. E uma das partes do Nazireu era não tocar em morto, né? Não deveria tocar nenhum morto. Mesmo que fosse o seu pai ou a sua mãe, ou seu irmão, ele se tornaria impuro se ele tocasse num cadáver. E aí ele matou o leão. E depois de algum tempo, ele voltou e curiosidade foi olhar o cadáver do leão. Eu imagino que com certeza os pais dele deveriam eles orientavam ele a respeito de como funcionava o voto de Nazireu e que ele não poderia tocar em cadáver. E aí ele meio que desobediente foi lá e ele tocou no cadáver porque as abelhas tinham feito uma colmeia naquele cadáver e tinha muito mel ali. E ele pegou o mel que estava no cadáver do leão, comeu o mel e ainda deu para os pais dele. E isso foi feito mesmo em Lima, né? Mais para frente ele foi usar a respeito desse enigma. E aí ele fez essa situação. E mais pra frente nós também sabemos da história que lá na frente, Daniela meio que perguntou pra ele, né, da minha força dele, e ele disse que ela quer cabelo, mas por várias vezes ela incomodou ele a respeito do assunto, e ele acabou dizendo que ela cabelo, e aí ela chamou o pessoal que estava lá dos filisteus, e eles cortaram o cabelo dele, deu a força então. E no final da vida dele, o cabelo voltou a crescer, ele pediu ao Senhor que desse um pouco mais de força para ele. E aí ele matou mais homens na vida dele na morte, durante a vida. E é muito interessante a história de Sansão, porque a palavra ela não esconde nada. E eu acho muito interessante a
forma como Sansão nasceu. Porque ali o anjo ele apareceu para a mãe de Sansão, para falar a respeito de tudo que ia acontecer. E o pai dele, ele ficou curioso, meio curioso. E ele pegou e orou ao Senhor para que aparecesse novamente. Na época ele falava que era um homem, ele não tinha identificado que era o anjo do Senhor. Isso está em Juízes 13, né? A história de Sansão. E aí, o anjo apareceu, só que ele veio e apareceu para esposa novamente. Eu achei muito interessante isso, porque ela falou para ele, né, a respeito de tudo que aconteceu. E aí o pai disse: Senhor, eu peço que o homem de Deus que enviaste volte e nos dê mais instruções a respeito desse filho que vai nascer. Deus então atendeu a oração de Manoá, que era o nome do pai de Sansão, e o anjo de Deus apareceu outra vez à esposa. Quando ela estava sentada no campo, o seu marido não estava com ela. Ele poderia ter escolhido, o Senhor poderia ter escolhido qualquer outro horário em que Manoá estivesse com a esposa, mas veja só, ela estava novamente sozinha. O Manoá então, ela correu e chamou o esposo. Manoá então voltou depressa com sua esposa e perguntou: o senhor é o homem que falou com minha esposa outro dia? Ele disse: sim, sou eu. Então Manoá perguntou quando que ia se cumprir a palavra e as instruções. E ele disse assim: o anjo, tua esposa deverá seguir as instruções que eu dei a ela, que eu lhe dei. Ela não deve comer uvas, nem passas, não deve beber vinho, nem bebida fermentada. Mas eu achei muito interessante a maneira como o anjo disse: olha, as instruções da sua esposa. E aí ele repete o que disse. E aí ele disse assim: por favor, fique aqui até prepararmos um cabrito para o Senhor. Ele disse: está bem, só que eu não comerei nada, respondeu o anjo do Senhor, mas você pode preparar um holocausto como sacrifício ao Senhor. Manoá ainda não havia percebido que era o anjo do Senhor. Ele não teve a percepção de ver que era um anjo. E aí o Manoá perguntou para ele: qual é o seu nome? Queremos lhe prestar uma homenagem quando o juízo do se cumprir. Aí o anjo perguntou: por que quer saber meu nome? Disse o anjo do Senhor: ele é tão maravilhoso que você não conseguiria entender. Aqui na minha, eu geralmente costumo fazer pontos de interrogação na minha Bíblia, em que as pessoas não entendem muito bem. E aqui, quando ele fala, é tão maravilhoso que você não conseguiria entender, eu penso, será que era o anjo do Senhor? Será que era Jesus? Só que aqui, anjo não está com a letra maiúscula. Porque geralmente, quando era Jesus, eles colocavam o anjo com a letra maiúscula. E o Manoá, então, ele preparou, né, um cabrito, uma oferta de cereal, e aí ele fez todo o holocausto e tudo mais. E aí, diz aqui que quando as chamas do altar subiram ao céu, o anjo do Senhor subiu nas chamas. Ao verem isso, Manoá e sua esposa se curvaram com o rosto no chão. O anjo do Senhor não voltou a aparecer a Manoá e sua esposa. Então Manoá finalmente percebeu que era o anjo do Senhor. E aí o Manoá disse assim: ai, certamente vamos morrer, pois vimos a Deus. Aí a sua esposa disse para ele assim: se o Senhor quisesse nos matar, não teria cessado o holocausto e a oferta de cereal. Não teria aparecido a nós, nem nos teria revelado essas coisas maravilhosas. Eu pensei, eu escrevi assim: entende-se então entre linhas, porque o anjo do Senhor apareceu a uma mulher e não a ele. Se você olha todo o contexto da história aqui, e como ele diz, mostra um pouco da característica dele como pessoa. E por que o anjo então apareceu à esposa e não a ele? Eu acho muito interessante a Bíblia, que a Bíblia ela não esconde nada, né? E ela revela todas as coisas aqui. E aqui ela revela uma característica dele, né? De como era ele.
E talvez também com algumas características com relação à criação de Sansão, como ele foi criado. Se o pai era assim, a gente imagina, talvez algumas características dele fosse uma. Lá quando Sansão bateu o pé que queria algo, ele simplesmente foi lá e fez o que o filho quis. Talvez não orientou ele da maneira como deveria ser. Então, muitas vezes a Bíblia nos dá situações que nos faz imaginar e entender algumas coisas a respeito da criação dos filhos, a respeito de como funcionam as coisas. E essa história de Sansão, ela é a mais famosa, né, a respeito do voto de Nazireu, que fala aqui em número 6. Então, eu acho bastante interessante linkar essas histórias, linkar os estudos, quando a gente vai ler a Bíblia, porque nos torna, além de mais atrativo, nós entendemos algumas questões e como funcionam, né, a respeito da criação dos filhos e como nós podemos fazer com os nossos próprios filhos. Então, me abre bastante a mente a respeito disso. Alguma das irmãs quer fazer um posicionamento, quer falar algo antes da gente orar? Amém. Tem uma das cartas aqui da história de Sansão, que ele, como Nazireu que era, quando ele tocou lá no leão, eu acredito que ele desobedeceu. E ele não quis contar isso. Ele não contou nem ao seu pai e nem à sua mãe. Aqui fala assim, no versículo 9. Ele pegou um pouco de mel com as mãos, foi comendo pelo caminho. Também deu um pouco ao seu pai e à sua mãe, e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel da carcaça do leão. Aqui em Números diz que se alguém for encontrado impuro, ele deveria raspar a cabeça e fazer a barba, e assim ficaria impuro. E aí ele no oitavo dia ele faria ali o holocausto e tudo mais, da oferta, e ele voltaria então, ele se dedicaria novamente ao seu cabelo, e aí voltaria ao voto de Nazireu. Como Sansão foi escolhido para ser Nazireu desde ventre, eu não sei se isso seria possível, porque o anjo disse lá que nenhuma navalha deveria passar sobre a cabeça dele. E ele, com certeza, foi instruído desde pequeno que isso iria acontecer. Mas talvez lá porque ele desobedeceu e eles não saberiam como resolver essa situação na vida dele, ele ocultou isso dos pais, ele não disse, mas de uma certa maneira o que acontece? Ele não quis expor o seu pecado. Eu imagino que ele não quis expor o seu pecado naquela situação do leão. E por isso ele ocultou dos pais. Lá na frente, isso foi utilizado como um enigma, né, que ele usou para falar na festa de casamento dele. E eu acho muito interessante essa história. Eu leio, releio e retomo a leitura a respeito dessa história. Vamos orar então, irmãos, para terminar e apresentar todos os pedidos de oração. O Andrews de 6 meses, a Brenda e a Celina, que está internada, a irmã Fábia, vamos continuar orando por ela, o João, o Anderson, e agora também nós vamos pedir oração pela pastora Paula. Amém. Alguns irmãos querem fazer algum posicionamento a respeito dessa leitura? Amém. Oremos então. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós adentramos a Tua presença. E nós, Senhor, entramos na Tua presença com este nome, que foi colocado acima de todos os nomes, ao qual todos os joelhos vão de se dobrar, na terra, nos céus
e embaixo da terra. E, Senhor, o nome de Jesus, ao nome dele, que é um nome que só de pronunciar o seu nome, Jesus, tudo já muda. E nós te louvamos e te bendizemos. Quantos e quantos testemunhos nós sabemos que quando nós clamamos o nome de Jesus, e simplesmente essa oração, Jesus, 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 eu mesma, por muitos minutos orei assim. E o Senhor entrou com providência quando meu sogro, com 99 anos, estava numa sala de cirurgia, operando o cérebro, operando a mente, sua cabeça. E, ó Deus, ali o Senhor trouxe cura. O Senhor trouxe cura naquele dia. E agora ele já vai completar 102 anos nesse próximo mês. Nesse próximo mês não, nesse mês que nós estamos hoje. Agora, ele vai completar 102 anos. E da mesma maneira que o Senhor operou aquele milagre, aquele dia, nós entramos na tua presença, Pai. E eu te peço que o Senhor envie anjos. Anjos a estarem nos servindo neste dia, nos guardando, nos livrando de todo o mal. E assim como o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito, como está escrito no Salmo 91, nós apresentamos a ti, Senhor, a vida do Andrius de 6 meses. Nós cremos, Senhor, que o Senhor há de trazer cura a esta criança, Pai, em nome de Jesus. Também, Senhor, a vida do João, a vida do Anderson, a vida da Brenda, Senhor, que também participa dessa sala, a vida da Fábia, da Celina, do Anderson também. Senhor, todos esses pedidos e da pastora Paula. Senhor, assim, esses nomes nós citamos como que exemplos, como que nomes citados que nós sabemos que estão precisando do teu auxílio neste dia. Que o Senhor venha com cura, que o Senhor venha entrar com ação, Pai, na vida deles. Que o Senhor possa curar cada célula do seu corpo, cada órgão. Que o Senhor restabeleça, Pai, a saúde. Venha estar tratando, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus, nós cremos na cura, nós cremos no restabelecimento. Como eu citei, Senhor, ó Pai, o testemunho do meu sogro, que com 99 anos fez a primeira cirurgia e foi curado. E o Senhor ainda tem acrescentado mais 3 anos à vida dele. Eu creio que o Senhor, se for da tua vontade, o Senhor acrescentará ainda mais. Mas que o Senhor possa vir visitar essas vidas. Muitas delas desenganadas. Muitas delas pelos médicos desenganadas, que não vão ter mais 1 ano de vida. Mas quem traz vida é o Senhor, como aquela moça que nós oramos também, a Isa, que nós acompanhamos pela internet, que o Senhor também deu a ela 2 meses de vida. Em alguns médicos deu 6 meses de vida, e ela agora até conseguiu se casar. Eu creio, Senhor, que o Senhor há de entrar com providências e com cura na vida dessas pessoas. Nós sabemos tantos testemunhos e por isso nós clamamos. Clamamos não somente nesta manhã, mas nós clamamos durante o dia e oramos por esses pedidos. Cada vez que nós lembramos, nós clamamos e oramos. E, Senhor, quanto aquece o nosso coração, como quando o Anderson estava no hospital e as plaquetas dele aumentaram e ele pôde continuar o seu tratamento. Quando a irmã Fábia também estava ali, internada, e o Senhor já trouxe ela de volta para casa. O Senhor aquece os nossos corações, Pai, com as curas, com o restabelecimento de saúde, com causas impossíveis que o Senhor traz e faz ficar, Senhor, real. O Senhor aumenta a nossa fé. Por isso nós pedimos hoje, pelos nossos vizinhos, pedimos sim, Senhor, que o Senhor entre com salvação nas nossas casas. Senhor, o Senhor tem trazido testemunhos maravilhosos e eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como um dia eu já orei, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Dessa mesma maneira nós oramos a Ti, porque nós cremos, Senhor, que a nossa casa será como o farol do avivamento, nossa casa será um refúgio, como a nossa irmã Fábia, Senhor, tem feito assim na vida dela, na casa dela, que nosso lar seja um refúgio para muitos, que seja um abrigo, para que aumente a fé, Senhor, dos nossos irmãos, daqueles que nós não conhecemos ainda. Nós cremos que o Senhor há de agir nas nossas vidas, na vida dos nossos vizinhos, na vida do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. E, Senhor, o Senhor venha nos usar
através de palavras, através de oração, através da nossa fé que tem sido aumentada. A cada dia, Senhor, que nós venhamos subir um degrau na Tua presença e que nós venhamos querer ter relacionamento íntimo com o Senhor. E que nesse relacionamento nós venhamos querer Te agradar o Teu coração, fazer, Senhor, praticar ações que venham alegrar o Teu coração, pois nós sabemos que na Tua palavra está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. E quantas vezes, Senhor, nós estamos fracos? Será que nós estamos fracos porque nós não temos Te alegrado o Teu coração? Porque se a alegria do Senhor é a nossa força, que a cada dia nós venhamos querer Te alegrar, querer Te agradar com os nossos atos, com todos os nossos feitos e ações nesta terra. Em nome de Jesus, ensina-nos, Pai. Ensina-nos a viver a Tua palavra, a praticar a Tua palavra, a falar a Tua palavra, que como diz no Salmo 19, o meditar do nosso coração e as palavras da nossa boca sejam para Te agradar neste dia. Que nós venhamos realmente, Senhor, Te agradar. Que nós venhamos praticar a Tua palavra a cada dia. Em nome de Jesus é a nossa oração. Cuida de nós, Senhor, neste dia. Cuida de nós, Pai, no dia esse final de semana, nos próximos dias. Usa, Senhor, o irmão que vai trazer a palavra na segunda-feira de maneira extraordinária e que nós venhamos ficar pensando nesta palavra ao longo do dia, meditando como que ruminando a Tua palavra. Que nós venhamos, Senhor, Pai, crer em Ti e crer que o Senhor faz grandes maravilhas e grandes milagres. O Senhor ainda opera maravilhas. E que nós venhamos nos lembrar dos milagres passados, que o Senhor fez até ontem, para que a nossa fé seja aumentada e que nós venhamos orar com fé, com ousadia, porque nós fomos justificados por Ti. E o Senhor nos elevou à condição não de servos, mas de amigos, de filhos, e como co-herdeiros com Cristo, nós estamos nas regiões celestiais, e ao estar nas regiões celestiais, nós, Senhor, nesta terra, venhamos exercer o papel de embaixadores. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Fica conosco. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, gente, pelas orações. Amém. Vamos orar também pela irmã Cris, né? Eu vou até colocar lá os nomes, né, das pessoas. Vocês vão colocando os nomes abaixo de quem está precisando de oração, para a gente lembrar, entendeu? E lembrar também de orar pela irmã Cris, né? Ela sumiu, não apareceu mais. Amém. Eu chamei ela no particular, conversei com ela, mas